31 de março, consagrado em Diário da República por proposta do então Núcleo de Estudos da Doença Vascular Cerebral, que pertencia à Sociedade Portuguesa de Neurologia, 31 de março, Dia Nacional do Doente com AVC. Porquê do doente? Porque não Dia Nacional do AVC? É importante dizer Dia Nacional do Doente com AVC, porque se formos falar em Dia Nacional do AVC, parece que não há doentes. E há doentes, e é para os doentes que nós dedicamos este dia. E dedicamos, sobretudo, falando para a população. A população é o grande obstáculo a que tenhamos tantos doentes. Um dia nacional, um dia internacional ou um dia mundial é um dia dedicado a uma sociedade científica ou uma associação de doentes para que nos dirijamos à população, para os profissionais e sobretudo para aqueles que se dedicam ao AVC. Todos os dias são dias nacionais do AVC. Agora a população tem que ser alertada porque tem muito que se lhe diga, porque há doentes e os doentes são a nossa preocupação. São um falhanço nosso, mas não estão abandonados, porque está aqui à minha direita o presidente da Portugal AVC. A Portugal AVC é uma associação fundada de caráter nacional, fundada há 1 ano e meio, sensivelmente, que tem já um caráter nacional, como deve ter uma associação deste tipo, e é para o seu presidente, incansável trabalhador nesta preocupação com os sobreviventes da AVC, que eu vou passar a palavra, porque acho que ele tem muito que dizer sobre o que representa para os doentes terem uma voz através de uma sociedade que criaram. De facto, a Portugal AVC, União de Sobreviventes Familiares e Amigos, tem também como primeira preocupação a prevenção. Ou seja, que aquilo que nos aconteceu a nós, não queremos que de maneira nenhuma aconteça ou aconteça o mínimo possível aos outros cidadãos deste país. Porque em Portugal já se trata muito satisfatoriamente o AVC quando acontece, mas depois, a partir daí, começamos a andar a 2 ou 3 velocidades, já com lacunas graves no tratamento na fase aguda e, sobretudo, na fase crónica. Os sobreviventes da AVC, na generalidade, sentem-se despejados na rua, sentem-se abandonados, porque, sobretudo após a segunda alta, ou seja, a partir do momento em que a unidade hospitalar deixa de ter aquele acompanhamento e tratamento constante ao doente, os sobreviventes da AVC sentem-se um bocadinho por conta própria. E aí começa a marcar diferenças assinaláveis a capacidade económica do próprio ou do sistema de saúde, a sensibilidade ao tema do próprio e dos que rodeiam, etc. E isso não pode acontecer. Eu gostava de dar uma palavra aos sobreviventes de AVC, para que não se deixem vencer pela tentação da autoexclusão social, que ainda por cima frequentemente vem em cima da heteroexclusão social, e que procurem e promovam formas de encontro. Por exemplo, os nossos grupos de ajuda mútua são um exemplo, mas inclusive se não for de outra maneira, que seja à distância, porque perceberão que em grupo têm outras pessoas que falam a mesma linguagem, que percebem o que se quer dizer. Acima de tudo, é a mensagem de que não estão sozinhos. Porque, e nós também vamos continuar a lutar
pelo reconhecimento dos direitos e pela especificidade do AVC. Porque com o AVC a vida não cessa, quando muito adequa-se. Temos que provar, todos e cada um, o famoso dito americano Yes, we can. Sim, nós podemos. E mostrar que estamos juntos para superar o AVC. Sr. Doutor, eu tenho afirmado com alguma frequência e com muita convicção de que a reabilitação pós-AVC é um direito e não uma esmola. Isto o Sr. Doutor sente que atualmente ainda se deve dizer isto. Quer dizer, não se pode dar, toma lá um mês de fisioterapia e agora esperas. E depois, ao fim desse mês de espera, não há transporte. Para mim, será que é assim, Sr. Doutor, que estou a pensar bem? A fisioterapia tem que repor o doente nas condições em que estava antes de ser doente. Portanto, se for preciso, é por toda a vida. E mesmo que a fisiatria diga, chegamos a um estado de estabilização. Por exemplo, estamos a recuperar uma hemiplegia, passou à fase da hemiparésia, já vai sendo alguma funcionalidade, mas a fisiatria diz-nos, não podemos ir mais além, vamos ficar por aqui. Mas psicologicamente eu acho que é muito importante, Sr. Doutor. O doente ainda continuar amparado, tem sempre aquela esperança, a depressão acompanha sistematicamente o pós-AVC, e se nós, através da fisiatria, conseguirmos amparar estes doentes, o doente, se não faz fisiatria, vai ficar com artroses por inação, vai-lhe custar muito vestir a camisa, vestir o casaco, mesmo que não recupere a motilidade que tinha, pelo menos a motilidade passiva e ativa tem que ser conservada para que não seja dolorosa as suas atividades da vida diária. Será que é assim mesmo? Que é realmente uma exigência para toda a vida? Se eu estou a sentir isso como vítima da AVC e sendo que psicologicamente, se for continuado a ser assistido, que isso é um bem para a sua vida, que é um bem-estar, que é uma esperança, que a esperança nunca deve morrer nos doentes que tiveram AVC, porque eles vão sempre vão melhorar psicologicamente e, portanto, é um direito que temos que exigir enquanto o doente não tiver as mesmas funções. As normas de orientação portuguesas são para esquecer. Há normas internacionais que definem muito bem aquilo que deve ser feito e é essas que devem ser respeitadas. E porquê? Porque o governo se mete a dizer coisas que não deve. O governo deve beber na ciência primeiro e depois legislar aquilo que a ciência disser. Fazer documentos sem primeiro ouvir a ciência está condenado ao fracasso, a eventual engano das populações, a gastar dinheiro inutilmente com quem elabora esses pareceres, quando as sociedades científicas, de maneira desinteressada, devem ser o grande fornecimento de ciência para que depois saia a formatação legal dessas mesmas atividades a tomar. Sr. Professor, a sua frase é para nós lapidar, que a reabilitação é um direito, não é uma esmola, e se for preciso para toda a vida, é mesmo assim. E eu sinto, em primeiro lugar, que esse direito é um direito que deve existir e, infelizmente, para a maioria dos sobreviventes de AVC, não acontece. Porque os sobreviventes de AVC são, quantas vezes, são meros números. E define-se, por exemplo, é 3 meses para todos, independentemente das sequelas. Isto é absolutamente impensável. Esta reabilitação deve ser, tanto quanto possível,
definida multidisciplinarmente, né? Porque pode haver casos em que a fisioterapia é suficiente, mas pode haver casos em que é necessária a terapia ocupacional, a terapia da fala, a intervenção psicológica, a intervenção inclusive de um nutricionista, etc, etc. E, portanto, este conceito também deve existir. E não apenas da fisioterapia. Mas, porque quem definiu isto, muito erradamente, esqueceu-se que todo cidadão que se conseguir chegar a uma integração profissional, e que vem, a integração profissional vem por cima da integração, antes de mais nada, pessoal, ou seja, de aceitar a sua condição, a integração familiar, a integração social, né? Mas é um cidadão, pode ser um cidadão que se integra também no mundo do trabalho e, portanto, continua a ser um contribuinte ativo neste país e não um mero peso durante anos e anos para a segurança social. Porque depois, como dizia bem, atrás disto vêm as complicações psicológicas e até em alguns casos, que bem conhecemos, o suicídio. O suicídio, né? E isto é impensável que se queira encaixar todos nos tais 3 meses ou nem que fosse nos 3 anos, digamos assim, porque cada AVC, como o Sr. Professor sabe muito melhor que eu, cada AVC é único e, portanto, o processo de recuperação é único. E olha, nós acho que depois desta nossa conversa, desta nossa mensagem, sobretudo a mensagem do Presidente da Portugal AVC, que tem, para além da sua ciência, tem a ciência da experiência de ter sofrido um AVC, eu acho que nós poderíamos terminar dizendo à população que esteja com os olhos bem abertos e os ouvidos atentos àquilo que aqui foi dito. Porque o acidente vascular cerebral é, como dito em 2006, de uma maneira pomposa pela Organização Mundial da Saúde da Cidade do Cabo, quando institucionalizou o dia 29 de outubro como o Dia Mundial do AVC, disse que o AVC era prevenível e tratável. Isso ainda hoje é verdade. Portanto, porque é que estão com os olhos fechados e os ouvidos tapados? Porque é que preferem ir a um espetáculo e não irem assistir a uma sessão de esclarecimento sobre a AVC que nós vimos realizando em conjunto em tantas partes de Portugal? Portanto, e no dia do AVC especificamente. Portanto, quase que apetece dizer neste momento que só tem um AVC quem quiser. Não é bem assim, porque apesar da prevenção, muitas vezes o AVC acontece. Mas há boa maneira de se já hoje prevenir. Cada vez se definem mais fatores de risco que convergem para que o AVC apareça. A poluição atmosférica, fala-se há pouco tempo nela, é mais um fator de risco a juntar àqueles que já estão falados. E, portanto, população a quem se destina o conjunto que aqui acabais de ouvir, Presidente da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral e Presidente da Portugal AVC. Ouçam-nos, ponham em prática, exijam. É a palavra com que queremos terminar. Exijam que vos sejam realizados aquilo que a ciência e a experiência de quem sofreu um AVC vos acaba de transmitir. E assim contribuiremos na celebração deste dia para que o AVC leve por uma vez uma volta e deixe de ser a primeira causa de morte e de incapacidade em Portugal
atrás dos outros países europeus. Muito boa tarde vos desejamos e desejamos que o dia 31 de março seja muito participado, porque há organizações do norte ao sul do país e nós lá estaremos, em algumas, quer o Sr. Doutor, quer eu, a transmitirmos mais uma vez que a doença é prevenível e é tratável. Fiquem, pois, atentos às ações que se vão desenvolvendo num local perto de si.